Então vamos começar a nossa viagem? Vamos lá. Olha, o debate de 89, já que você falava, Mitre, lembra, por favor, um pouco para o nosso ouvinte do clima político da época, não é? A primeira eleição direta para a presidência da República desde o regime militar, não é? Teve muita gente que foi votar pela primeira vez com mais de 40 anos de idade para a presidência da República, uma eleição riquíssima, com Collor, Lula, Brizola, Covas, Maluf, o Enéas que surgiu lá. Não, o Enéas foi depois. Foi na seguinte. Ulisses Guimarães, Roberto Freire, a eleição que foi vencida pelo Collor em segundo turno com o Collor e Lula. Brizola chegou ali coladinho, né, na eleição do primeiro turno, mas quem passou foi Lula. Qual que era o caldo político dessa época? A questão é bem diferente do que aconteceu depois, né? Porque havia uma expectativa nova. Nós estávamos encerrando, o Brasil estava encerrando 20 anos de autoritarismo, né? Nós estávamos no final do regime militar, com censura, com tudo que houve e que a gente conhece muito bem. Então, a emoção daquele primeiro debate não é comparável com debate nenhum depois. Quer dizer, depois de 20 anos de regime militar, você produzir um debate ao vivo, né, onde você olha para um lado, vê o candidato do Partido Comunista. Do outro lado está o candidato da UDR. Aí no centro está um liberal, o AFIF. Do outro lado, um líder sindical que começa a brilhar, que era o Lula. Do outro lado, o vice-presidente da República do governo Figueiredo, Aureliano Chaves. E por aí vai. Né? Paulo Maluf, né, que era um político ligado ao regime militar. Tinha de tudo ali. Tinha de tudo. Então, é uma emoção muito grande. Foi um desfile democrático que a Band apresentou. E nós fizemos aquele primeiro debate, que foi um sucesso. Fizemos o segundo, fizemos o terceiro e fizemos o quarto. Nós dominamos aquilo ali. Para vocês terem uma ideia, a Band virou ponto de cobertura de repórter político. Tinha repórter político que ficava na Band. O setor dele era Band. Repórter político, setor Band. Porque aqui todo dia tinha uma notícia. Nós praticamente monopolizamos a cobertura política naquele ano. E naquela época não tinha regra, Mitre? Ou tinha legislação eleitoral para amarrar de alguma forma o debate? Não, como é que era? A legislação ainda era bastante generosa, eu diria, um tanto omissa, o que era muito bom. Mas já tinha regra, sim, porque os assessores já vinham participar de reunião, os candidatos me ligavam. Eu comecei a organizar aquele debate meio solitariamente, porque eu intuí isso. Falei, pô, depois de 20 anos de regime militar, é hora de fazer um momento democrático intenso. E aí, assim, porque hoje a gente usa a experiência do debate anterior para evoluir no seguinte. No primeiro, você partiu da onde? Você se espelhou em algum lugar, outro país? Não, como foi sair do zero? Eu me inspirei num debate que não tinha muito a ver com aqueles 9 candidatos no estúdio, que era o debate americano do Nixon com Kennedy. Eu vi aquele debate, eu tinha aquilo na cabeça, eu tinha vontade de fazer aquilo. Eu sonhava com aquilo. A importância daquele debate na eleição americana foi grande. E eu tinha aquilo na cabeça, tinha essa referência ainda não realizada, né, de fazer na Band o primeiro momento democrático em termos de debates, e comecei a pensar aquilo. E quando eu vi que as candidaturas estavam começando a tomar forma, eu então comecei a agir. O que eu fiz? Procurei o Mário Covas, meu primeiro parceiro. Eu falei, Mário, vamos fazer um debate na Band? Debate de candidatos? Eu preciso de ter um primeiro para eu dizer, esse vai. Ele falou, conte comigo. Aí eu fui ao Lula. O Lula falou, conte comigo. Fui ao Roberto Freire. Então, parti desses 3. Quando eu fui falar com o Brizola não esperou nem terminar a frase. Falou, eu aceito e tal. E aí foi. Houve dificuldades, o Collor não queria vir e tal. O doutor Ulisses foi muito difícil, mas eu fazia as reuniões todas com eles, entendeu? Depois, quando todos toparam, e eu falei, vai ter debate, aí começou aquela outra questão. Eu não entendia nada de televisão. Aliás, até hoje não entendo muito. Mas as pessoas falavam, não dá para fazer um debate com 9 pessoas no estúdio, você está louco. E eu pensava o seguinte, eu falei, se eu estiver andando na rua e encontrar 9 candidatos a presidente da República conversando, eu vou parar ali na rua para ver. Por que não colocar os 9 no estúdio, para deixar o público ver? Foi o que eu pensei. E aí eu ouvi uma coisa muito interessante aqui na Band. Falou, Mitre,
Aproveita que você não entende de televisão e faz esse negócio. Vamos ver então. É a irresponsabilidade criativa. Vamos ver então, ó, tem um fone aí, Mitre, para você ouvir. Se ouvir, pergunta que você fez aqui no debate 89. Eu participava, naquele tempo eu participava dos debates, depois ficou impossível, eu vou contar por quê. Vamos ver aí. Mas o senhor não teme, se eleito, uma fase, logo no primeiro ano de governo, de descrença muito grande, com uma frustração profunda e até perigosa, podendo contribuir para algo semelhante a uma desagregação social no país? Candidato Collor de Mello tem 2 minutos para a sua resposta. A pergunta vem tratando de uma declaração de um agricultor pobre, humilde, sofrido, do interior do Paraná. Bom, esse aí é o debate do segundo turno, né? Um pool que foi feito com o Lula e o Collor, né? É isso que eu ia dizer, isso foi o pool. Foi o pool no segundo turno. Nós fizemos aqueles 4 debates aqui, depois o SBT, se não me engano, fez um, e aí nós fomos para o pool. E eu participei da coordenação do pool. Esse foi o primeiro debate do pool. Foi no Rio de Janeiro. O segundo e o último foi aqui na Band. Mitre, você falou sobre um assunto que me chamou a atenção. Você disse que nesse debate de 89 foi difícil fechar com os candidatos Fernando Collor e Ulisses Guimarães. Do Collor a gente entende, né? Estava surgindo naquele momento, estava na frente nas pesquisas, estava se poupando, ou pelo menos analisando ali a possibilidade de se poupar de desgaste. Agora o doutor Ulisses, não é? Que foi o grande símbolo ali da luta da democracia, por que não queria vir? O doutor Ulisses estava com dificuldades para vir. E eu não conseguia falar com ele, eu falava com os assessores. E os assessores tinham, assim, muita cerimônia para chegar no doutor Ulisses, entendeu? Aí um dia eu falei, não, eu preciso falar com ele. Encontrei o doutor Ulisses numa reunião por ele saindo e tal, e ele falou, não, estarei lá, estarei. E ele veio, mas eu tive dúvida até na véspera. Foi muito difícil com ele. Aí ele participou e tal, teve uma participação média, nada diferente, mas houve alguma dificuldade sim. Com os outros não, todos muito à vontade. E o Collor o tempo inteiro ele não quis, o Collor fugia até das conversas, entendeu? Porque eu acho que ele tinha problema de enfrentar o Brizola, me parecia isso, entendeu? Mas aí houve o segundo turno, e segundo turno conhecemos aquela história dos 2 debates, né? Teve muita dificuldade aquele último debate, porque na campanha do Collor tinha surgido uma história de uma ex-namorada do Lula, que ele coisa de aborto, que depois foi desmentido e tal, aquilo tudo ficou muito pesado o clima, tanto que no debate, pelo roteiro do debate, que até eu que tinha desenhado, os 2 candidatos se cumprimentavam, e se cumprimentaram no primeiro debate. No segundo, o Lula entrou no estúdio aqui da Band, me procurou e falou, Mitre, eu não vou cumprimentar esse cara, e falou um palavrão. Eu falei, mas que é isso, Lula? Isso faz parte do roteiro? Como é que você não vai cumprimentar? Não vou. Eu falei, bem, ele vai gostar disso. Ele falou, não cumprimento esse, repetiu o palavrão. Aí eu fui lá avisar o Collor. O Collor já estava pronto lá no púlpito dele. Eu falei, governador, nós vamos ter que mudar o roteiro, porque o Lula não quer cumprimentar o senhor. O Collor sorriu, como quem diz, ganhei o debate, claro, né? Falou, viu que o lado de lá estava nervoso, né? Lógico, não cumprimento então. Ele disse assim, sorridente. Eu falei, pô, o Lula perdeu esse debate. E naquele debate o Lula não foi bem. Ô Mitre, por que o jornalista pergunta em debate? Por que são escolhidos alguns jornalistas para fazer pergunta? Eu acho fundamental o jornalista perguntar. Vou explicar por quê. Uma campanha eleitoral, os temas da campanha são colocados pelos candidatos, pelas candidaturas e pelas campanhas. Alguns temas, mesmo sendo importantes, não interessam muito aos candidatos. Vou dar um exemplo. A reforma da Previdência. A reforma da Previdência é um assunto importantíssimo há 30 anos. Não aparecia nas campanhas, porque não dava voto. E quem levantasse a questão da Previdência, que era uma questão necessária, o déficit fiscal já estava aí, todo mundo sabia o peso daquilo, mas o candidato que levantasse aquilo podia perder voto. E um assunto absolutamente fundamental. Como é que eu vou produzir um debate, entendeu, em que um dos assuntos, talvez o mais importante do país, não será colocado? A única saída é ter jornalista, porque a obrigação do jornalista é levantar os temas. Então, esse é um exemplo que eu dou da importância do jornalista participar do debate. Nós não abrimos mão disso, a Band não abre mão disso.